O chamado para redescobrir o verdadeiro significado do Natal. Você já parou para pensar por que, mesmo cercado por luzes, festas e presentes, tantas pessoas sentem um vazio profundo justamente na época do Natal? Já percebeu que, mesmo com tanta correria, tantas compras e tanta celebração, parece que algo essencial se perdeu pelo caminho? E se eu te dissesse que o verdadeiro significado do Natal vai muito além de uma data comemorativa, muito além de tradições humanas, e que existe uma revelação divina, profunda e transformadora escondida por trás dessa noite que mudou toda a história da humanidade? Antes de qualquer coisa, deixa eu te pedir algo com muito carinho. Se este vídeo está chegando até você agora, não é por acaso. Clica no botão de inscrever-se, isso ajuda demais o canal a continuar espalhando mensagens que tocam a alma e fortalecem a fé, e também faz com que você não perca nenhum novo conteúdo que Deus pode usar para falar ao seu coração. Deixa também o seu like, porque isso permite que o YouTube leve essa mensagem para muito mais pessoas que, assim como você, precisam ouvir algo que vem do céu. Pronto, agora vamos juntos mergulhar numa das mensagens mais profundas que a Bíblia revela. E se eu te dissesse que o Natal não é apenas sobre o nascimento de Jesus, mas sobre um plano celestial que começou muito antes da manjedoura, um plano que revela o amor insondável de Deus pela humanidade, a promessa que ele fez e cumpriu quando tudo parecia perdido? E se eu te dissesse que existe um mistério espiritual, muitas vezes ignorado, escondido na forma como Jesus veio ao mundo, e que compreender isso pode reacender a chama da sua fé e renovar completamente sua visão sobre a esperança, perdão e novos começos? Hoje vamos juntos voltar no tempo, não para Belém apenas, mas para o coração de Deus antes da criação, quando ele decidiu que enviaria seu Filho ao mundo para resgatar cada um de nós. Vamos entender por que ele escolheu vir como uma criança frágil, por que nasceu em um lugar tão simples, por que os céus se abriram para os pastores e não para os palácios, e como tudo isso revela algo poderoso sobre o caráter, o amor e o propósito do Senhor. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como o Natal é, na verdade, a prova viva de que Deus nunca desistiu de nós. Vai compreender que o nascimento de Jesus não foi um evento isolado, mas o início de um processo divino que mudou para sempre a história da humanidade. Vai perceber que o Natal não é sobre o que recebemos nas mãos, mas sobre o que recebemos no Espírito. E mais, você vai notar que a forma como celebramos essa data hoje muitas vezes nos afasta da verdadeira essência que Deus planejou. Nós vamos falar sobre profecias antigas que anunciaram o nascimento de Cristo muito antes de ele chegar. Vamos revisitar a promessa feita a Abraão, o clamor do povo que aguardava o Messias, a humildade de Maria e José, a obediência silenciosa que abriu o caminho para o Salvador, e a noite em que o céu se encontrou com a terra através do choro de um recém-nascido. Vamos entender como o Natal fala diretamente com a nossa vida hoje, com as nossas lutas, com os nossos medos, com as nossas expectativas e com os nossos sonhos. Mas antes de seguirmos para a história, deixa eu te pedir algo simbólico, como um ato de fé. Escreva aí nos comentários a frase "Eu quero redescobrir o verdadeiro significado do Natal". Isso não é só um comentário, é uma declaração espiritual, é como dizer ao Senhor que você está disposto a ouvir, a aprender e a deixar que Ele reacenda dentro de você a chama que talvez o mundo tenha tentado apagar. Fica comigo até o final deste vídeo, porque eu te garanto que a penúltima lição vai trazer uma revelação tão profunda sobre o Natal que você talvez nunca tenha ouvido. Uma revelação capaz de mudar completamente a forma como você vê essa data e como você entende o amor de Deus por você. Agora respira fundo, abre o coração e deixa Deus falar com você. Vamos juntos começar essa jornada espiritual e descobrir, passo a passo, a verdade poderosa, emocionante e transformadora por trás do verdadeiro significado do Natal. A promessa antiga que preparou o caminho para o Natal. Muito antes da estrela brilhar no céu de Belém, antes de Maria ouvir a voz do anjo, antes mesmo de José enfrentar seus medos, o Natal já existia no coração de Deus. Essa história não começou em uma manjedoura, mas em uma promessa. Uma promessa tão profunda, tão carregada de amor, que atravessou séculos, perseguições, quedas, restaurações e esperanças renovadas. E é aqui que começamos a entender o verdadeiro significado do Natal. Ele não é um acontecimento isolado, ele é o cumprimento perfeito de um plano divino iniciado muito antes do tempo que conhecemos.
Imagine por um instante o Jardim do Éden, um lugar de perfeita comunhão entre Deus e o ser humano. Agora imagine o momento em que essa comunhão foi quebrada pela desobediência. O pecado entrou no mundo e trouxe consigo dor, vergonha, medo, tristeza e separação. Mas mesmo naquele instante de queda, quando tudo parecia perdido, Deus fez uma promessa. Ele disse que viria alguém, um descendente da mulher, que esmagaria a serpente e restauraria aquilo que havia sido destruído. Essa foi a primeira semente do Natal plantada na história humana. Essa promessa não foi apenas uma palavra solta. Ela se tornou a base de toda a esperança do povo de Deus ao longo das gerações. Deus reafirmou essa promessa a Abraão, dizendo que através de sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Isso não significava apenas prosperidade ou proteção, mas sim a chegada daquele que seria a luz para o mundo inteiro. Ao fazer essa promessa, Deus estava dizendo que não desistiria da humanidade, mesmo diante do pecado, da rebeldia e da incredulidade. E quando olhamos para a trajetória de Israel, vemos claramente o quanto essa promessa sustentou um povo inteiro. Em cada profecia, em cada profeta levantado, em cada libertação milagrosa, Deus estava lembrando ao seu povo que o Salvador viria. Isaías profetizou que ele nasceria de uma virgem, que seria chamado Emanuel, Deus conosco. Miqueias anunciou o local do nascimento, Belém, uma cidade pequena e aparentemente irrelevante, mas escolhida por Deus para ser o palco da maior revelação de amor já vista. Essa espera longa e às vezes dolorosa também fala diretamente com a gente. Quantas vezes nós também esperamos respostas, aguamos promessas, enfrentamos noites escuras sem entender o que Deus está fazendo? O Natal nos lembra que mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando nos bastidores, alinhando cada detalhe, movendo cada peça, preparando tudo para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele nunca se atrasa, Ele nunca esquece, Ele nunca falha. Quando o tempo dele chega, a promessa se torna realidade, exatamente como aconteceu na noite em que Jesus veio ao mundo. Ao refletirmos sobre essa promessa antiga, percebemos que o Natal não é apenas sobre o nascimento de um bebê, mas sobre a fidelidade de Deus. É a prova de que Ele não abandona seu povo, mesmo quando este se afasta. É o lembrete de que a luz sempre vence a escuridão. O Natal declara que Deus honrou sua palavra e enviou aquele que mudaria tudo, não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. E essa compreensão abre caminho para um entendimento ainda mais profundo. Se Deus cumpriu a maior promessa da história ao enviar Jesus, Ele também é fiel para cumprir aquilo que prometeu a você. O Natal é um convite para você lembrar que a palavra de Deus ainda permanece, ainda é viva, ainda é verdadeira. A demora não é ausência. A espera não é abandono. O silêncio não é rejeição. Muitas vezes, é apenas Deus preparando o cenário perfeito para que você veja sua mão agir. Agora que entendemos o início dessa história, podemos avançar para o próximo passo dessa jornada espiritual e descobrir como Deus escolheu as pessoas que fariam parte desse plano tão grandioso. Maria e José e o coração escolhido por Deus para o Natal. Quando pensamos no Natal, é natural imaginar a cena da manjedoura, a estrela brilhando no céu e os pastores correndo para ver o recém-nascido. Mas antes desse momento glorioso, existe uma história silenciosa, construída dentro de dois corações simples, humildes e profundamente dispostos a obedecer, de Maria e José. E é impossível entender o verdadeiro significado do Natal sem olhar para a maneira como Deus escolheu esses dois jovens para participarem do plano mais extraordinário de todos os tempos. Maria não era uma princesa, nem filha de uma grande autoridade religiosa. Ela era uma jovem comum, de uma pequena cidade chamada Nazaré, um lugar que muitos consideravam insignificante. Mas Deus nunca escolhe pela aparência, pelo título ou pela posição. Ele escolhe pelo coração. E o coração de Maria era completamente entregue ao Senhor. Quando o anjo a visitou e anunciou que ela seria a mãe do Salvador, ela não reagiu com arrogância, nem com presunção. Pelo contrário, sentiu temor, dúvida humana, mas também uma entrega absoluta. A resposta dela mudou toda a história. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa frase revela o tipo de fé que abre portas para milagres que ultrapassam o entendimento humano. Maria nos ensina que Deus continua escolhendo pessoas simples para cumprir propósitos grandiosos.
Ele não busca perfeição, mas disposição. Ele não exige que você entenda tudo, mas que confie. Muitas vezes, o plano de Deus parece grande demais, assustador demais, inesperado demais. Mas quando o coração está pronto, a graça dele cobre todas as nossas fragilidades. O Natal começa a ganhar forma dentro de nós quando, assim como Maria, dizemos: "O Senhor, eu não entendo, mas eu confio." E José? José é um dos personagens mais injustamente esquecidos na história do Natal. Um homem íntegro, trabalhador, obediente. Quando descobriu que Maria estava grávida, sua primeira reação foi humana, natural, cheia de conflito interno. Ele não queria expô-la, não queria machucá-la, mas também não conseguia entender como poderia continuar ao seu lado. Foi nesse momento de confusão que Deus interveio. Em sonho, o anjo explicou tudo a José e lhe revelou que a criança era obra do Espírito Santo. E a resposta de José foi tão humilde quanto a de Maria, e ele simplesmente obedeceu. José nos mostra como o Natal também é uma história sobre confiança silenciosa. Ele não aparece fazendo discursos, não tem longos diálogos registrados, mas sua vida inteira falou mais alto do que qualquer palavra. Ele foi o protetor de Jesus, o homem que sustentou a família, que caminhou com Maria até Belém, que enfrentou ameaças, viagens longas e momentos de risco apenas confiando na direção divina. Seu silêncio não é ausência. Seu silêncio é fé. José nos convida a confiar mesmo quando não entendemos, a obedecer mesmo quando nossas emoções gritam o contrário. Quando olhamos para Maria e José, percebemos algo ainda mais profundo: Deus poderia ter enviado seu filho ao mundo através de qualquer família, mas escolheu uma casa simples, um lar de humildade, um ambiente comum. Porque o Natal também é sobre como Deus se revela no ordinário, sobre como ele transforma o simples em extraordinário. Ele não escolhe segundo os padrões humanos, ele escolhe segundo o propósito eterno. E isso nos leva a uma reflexão para a nossa vida: Deus continua buscando corações como os de Maria e José. Corações obedientes, sensíveis, prontos para dizer sim mesmo quando o chamado parece grande demais. Talvez você esteja vivendo algo que não entende, enfrentando lutas que não pediu, passando por fatos que nunca imaginou. Mas assim como Deus estava preparando Maria e José para um plano divino, Ele também pode estar preparando você para algo maior do que imagina. O Natal nos lembra que o chamado de Deus pode chegar nos momentos mais inesperados. Às vezes vem como um desafio, outras vezes como uma promessa, mas sempre vem acompanhado da graça que capacita. Maria não estava pronta, José não estava pronto, nenhum dos dois tinha ideia do tamanho da missão. Mas Deus estava. E isso é suficiente. Porque quando Ele chama, Ele sustenta. Quando Ele envia, Ele acompanha. E quando Ele promete, Ele cumpre. Agora que entendemos os corações que Deus escolheu, vamos seguir ainda mais fundo no mistério do Natal, para compreender como o céu se moveu para anunciar o nascimento do Salvador. O anúncio celestial e o movimento invisível do céu na noite do Natal. Quando pensamos no nascimento de Jesus, muitas vezes imaginamos apenas a cena terrena de Maria, José, a viagem difícil até Belém, a falta de lugar na hospedaria e o bebê colocado numa manjedoura. Mas por trás dessa cena simples, havia um movimento sobrenatural acontecendo nos céus, uma articulação divina que rompeu séculos de silêncio espiritual. E é justamente isso que torna o Natal um acontecimento tão extraordinário: o céu inteiro se moveu para anunciar ao mundo que a promessa finalmente havia chegado. Durante 400 anos, o povo de Deus viveu sem ouvir um profeta, sem receber uma nova revelação direta, sem ver grandes manifestações como antigamente. Era um período de silêncio, de espera, de expectativa misturada com cansaço da alma. Muitos já não sabiam o que pensar, outros duvidavam se Deus realmente enviaria o Messias. Mas o céu nunca esteve inativo. Deus nunca parou de agir. Ele apenas aguardava o momento perfeito para revelar sua obra. E quando esse momento chegou, o primeiro anúncio não foi feito a reis, governantes, sacerdotes ou pessoas influentes. Foi feito a pastores, homens simples, muitas vezes desprezados, que cuidavam de rebanhos durante a noite. Essa escolha diz muito sobre o coração do nosso Deus. Ele não olha para o status, nem para a posição social. Ele olha para o coração.
E naquela noite silenciosa, enquanto os pastores estavam atentos ao rebanho, um anjo do Senhor apareceu com uma luz tão intensa que dissipou toda a escuridão ao redor. A mensagem foi clara, poderosa e cheia de alegria: hoje nasceu o Salvador. Essa frase mudou tudo, porque pela primeira vez em toda a história da humanidade, o céu estava anunciando que o plano de redenção havia começado a se cumprir. Mas não foi apenas um anjo. A Bíblia diz que uma multidão de anjos se juntou, enchendo os céus com louvores. Imagine o som, a glória, a presença, a atmosfera daquele momento. Não era apenas um anúncio, era uma celebração celestial. Cada anjo sabia que aquele menino que acabará de nascer era o próprio Filho de Deus, encarnado, descendo ao mundo para cumprir a missão mais difícil e mais amorosa já realizada. Por isso o louvor ecoou nos céus como nunca antes: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que recebem a sua graça. Essa cena se torna ainda mais profunda quando percebemos que, enquanto o céu celebrava, a terra seguia em sua rotina. Muitos dormiam, outros estavam preocupados com suas tarefas, outros sequer imaginavam que o Salvador do mundo havia acabado de nascer a poucos quilômetros dali. Isso nos mostra que, muitas vezes, Deus está realizando algo grandioso e muitos não percebem. O céu pode estar em festa e o mundo pode estar distraído. E o Natal nos convida a acordar espiritualmente, a prestar atenção no que Deus está fazendo, mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça simples, mesmo que pareça distante dos holofotes. Os pastores representam exatamente isso: pessoas que estavam acordadas enquanto muitos dormiam. Pessoas que estavam vigilantes. E por estarem acordados, foram os primeiros a receber a revelação, os primeiros a ver a glória, os primeiros a correr para encontrar o Salvador. Isso nos leva a uma reflexão essencial: quantas vezes perdemos o mover de Deus porque estamos distraídos com preocupações, medos, metas, conflitos e problemas do dia a dia? O Natal nos chama à vigilância espiritual, nos chama a olhar além da rotina, a perceber quando Deus está falando, movendo, conduzindo. E há outro detalhe precioso nessa história: os anjos não anunciaram apenas um nascimento, mas um novo tempo. Eles proclamaram paz, mas não qualquer paz. Não é a paz do mundo, que depende de circunstâncias favoráveis, estabilidade financeira ou ausência de conflitos. É a paz que vem do alto, a paz que nasce da presença de Jesus. Quando o Salvador chega, a paz chega. Quando ele nasce no coração de alguém, a guerra interna começa a cessar, o medo perde força, a culpa encontra perdão, e a esperança volta a florescer. O anúncio celestial também nos lembra que Deus inclui os improváveis. A sociedade não valorizava pastores, mas Deus valorizou. A sociedade não esperava que uma manjedoura fosse o palco da chegada do Messias, mas Deus planejou assim. Ele sempre surpreende, sempre quebra expectativas humanas, sempre revela sua glória onde muitos não veem nada especial. E isso é profundamente libertador, porque significa que Deus também pode te usar, te visitar e te revelar algo mesmo que o mundo não te enxergue, mesmo que você se ache simples, pequeno ou incapaz. A noite do Natal não é apenas um evento histórico, é um retrato de como Deus se move. Ele rompe o silêncio, ilumina a escuridão, escolhe os humildes, envia sua paz e revela seu Filho. E tudo isso acontece para que nós, hoje, possamos reconhecer que o Salvador veio não apenas para o mundo, mas para cada coração que crê. Agora que entendemos como o céu se manifestou na noite do nascimento de Jesus, podemos avançar ainda mais fundo e descobrir por que o local escolhido para esse acontecimento carrega uma mensagem poderosa para todos nós. A simplicidade de Belém e a mensagem escondida na manjedoura. Quando pensamos no nascimento de um rei, imaginamos palácios, ouro, tecidos finos, guardas, multidões esperando com expectativa e honra. Mas quando o Rei dos Reis veio ao mundo, nada disso aconteceu. Ele poderia ter nascido em Jerusalém, no centro religioso, ou em Roma, o centro do poder mundial. Poderia ter chegado em um lar rico e influente, cercado de recursos e prestígio. Mas Deus escolheu Belém. Uma cidade pequena, humilde, aparentemente irrelevante para os olhos humanos. E não apenas isso, escolheu uma estrebaria, um lugar onde animais dormiam, e uma manjedoura como berço. Por que Deus faria isso? Por que o Salvador do mundo viria de maneira tão simples? A resposta está no próprio coração de Deus.
O Natal não é uma demonstração de grandeza humana, mas de grandeza divina. Deus não quis que a chegada de Jesus fosse marcada por luxo, mas por acessibilidade. Ele não veio para os grandes, veio para todos. Veio para ricos e pobres, para sábios e ignorantes, para fortes e fracos, para homens e mulheres, para judeus e para gentios. A escolha da simplicidade revela que o caminho até Cristo seria aberto para qualquer pessoa, independentemente de posição social, aparência ou passado. Belém significa casa do pão. E não é lindo perceber que aquele que um dia se apresentaria como o pão da vida nasceu justamente ali? A manjedoura, lugar onde animais se alimentam, se torna o primeiro altar onde o verdadeiro alimento espiritual é apresentado ao mundo. Deus está dizendo algo poderoso: Jesus nasceu para nutrir a alma humana, para saciar nossa fome de sentido, de paz, de perdão, de propósito. Ele não é um enfeite natalino, ele é sustento. Não é uma tradição, é vida. O Natal não é apenas a comemoração de um nascimento, mas o anúncio de que o alimento que nossa alma sempre buscou finalmente veio até nós. A simplicidade da manjedoura também confronta o orgulho humano. Ela nos lembra que Deus não se revela na ostentação, mas na humildade. Não se manifesta na soberba, mas na entrega. Quantas vezes buscamos Deus nos grandes acontecimentos, nos momentos de destaque, nos sinais grandiosos, e esquecemos que Ele também fala no simples, no cotidiano, no silêncio. O Natal nos ensina que a presença de Deus pode estar exatamente onde menos imaginamos. Que Ele pode se manifestar na sala da nossa casa, em uma oração feita com o coração quebrantado, em uma lágrima sincera, em um gesto de perdão ou em um momento de rendição. Belém também nos fala sobre profecia cumprida. Miqueias havia anunciado séculos antes que o Messias nasceria ali. Isso mostra que Deus é detalhista, fiel e preciso. Nada na história do Natal foi aleatório. Cada detalhe estava alinhado com as Escrituras, e isso fortalece nossa fé para confiar que, da mesma forma, nada na nossa vida é aleatório para Deus. Ele vê o que você vive. Ele conhece suas dores, seus medos, seus sonhos. E assim como preparou Belém para receber o Salvador, Ele prepara ambientes, encontros, oportunidades e caminhos para cumprir seus planos na sua vida também. Outra mensagem poderosa escondida na cena da manjedoura é a acessibilidade. Se Jesus tivesse nascido em um palácio, poucos teriam acesso a ele. Mas nascer em uma estrebaria abre as portas para todos os tipos de pessoas. Pastores entraram ali. Estrangeiros entraram ali. Gente simples entrou ali. Gente que talvez seria barrada na porta de um palácio pôde tocar no Salvador. Isso nos mostra que o Evangelho é inclusivo. Que ninguém está longe demais, sujo demais, quebrado demais ou pequeno demais para se aproximar de Jesus. Ele veio justamente para os que precisam, para os cansados, os aflitos, os pecadores, os que carregam culpas, os que buscam o recomeço. E há ainda uma verdade profunda, e a simplicidade do Natal revela a humildade do próprio Deus. Jesus não apenas veio humilde, ele viveu humilde, serviu humilde e morreu humilde. Ele escolheu a simplicidade para deixar claro que o reino dele não é feito de aparência, mas de essência. Não é movido por poder humano, mas por amor. E é exatamente essa simplicidade que transforma vidas. É a humildade que cura relacionamentos, que restaura corações, que abre portas para milagres. Deus escolheu Belém e a manjedoura para nos mostrar que, quando deixamos a soberba e nos aproximamos com humildade, encontramos o Salvador. Ao meditarmos sobre Belém, entendemos que o verdadeiro significado do Natal passa por essa lição fundamental: Deus não busca brilho exterior, ele busca coração. Ele não pede perfeição, pede entrega. Ele não exige grandeza, ele oferece graça. A beleza do Natal está justamente nisso, e no extraordinário escondido no simples, no divino revelado no humilde, no eterno se manifestando no comum. Agora que já entendemos a profundidade da escolha de Belém e da manjedoura, podemos avançar para outro movimento essencial dessa história, a chegada daqueles que buscavam luz e verdade, guiados por uma estrela. A estrela, os magos e a busca pela verdadeira luz que guia o Natal. A história do Natal seria incompleta sem a presença daqueles viajantes misteriosos que vieram do Oriente guiados por uma estrela incomum.
Eles não eram judeus, não faziam parte do povo que aguardava o Messias, não conheciam profundamente as Escrituras de Israel. E, ainda assim, foram atraídos pela luz que anunciava algo extraordinário. Os magos representam milhões de pessoas que, mesmo sem entender completamente a fé, sentem dentro do coração uma inquietação, um desejo, uma necessidade de encontrar algo maior do que elas. E essa jornada reflete um dos aspectos mais belos do Natal. Dele não é só para quem já conhece Deus, mas também para quem está buscando, para quem está perdido, para quem está no caminho e ainda não sabe exatamente para onde ir. Esses homens viajaram longas distâncias, enfrentaram desertos, noites frias, dias quentes e uma jornada cansativa. Por quê? Porque perceberam que aquela estrela não era apenas um fenômeno astronômico, mas um sinal espiritual. Eles entenderam que algo grandioso havia acontecido. E quando eles decidiram seguir aquela luz, algo começou a mudar dentro deles. A busca se tornou fé. A caminhada se tornou propósito. O destino se tornou revelação. E isso nos ensina que quando uma pessoa se coloca a caminho para encontrar Deus, mesmo que ainda não o conheça totalmente, ele se deixa ser encontrado. A estrela não era apenas um guia externo. Ela era um sinal de que o céu estava conduzindo cada passo da jornada deles. Isso mostra que Deus sempre oferece luz para quem busca a verdade. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece confuso, incerto ou sem direção, Deus sempre acende uma luz. Às vezes essa luz é uma palavra que ouvimos. Outras vezes é um encontro inesperado. Às vezes é um incômodo que nos faz refletir, ou uma situação que nos leva a olhar para cima e perguntar: Deus, o que o Senhor está fazendo? O Natal nos lembra que a luz sempre surge para quem decide caminhar, para quem não se acomoda na escuridão, para quem busca com sinceridade. Quando os magos chegam a Jerusalém, a primeira reação deles foi natural: se um rei havia nascido, era de se esperar que a notícia estivesse na capital. Mas a cidade vivia sua rotina e ninguém parecia saber sobre aquele nascimento. Isso revela algo profundo, e nem sempre o lugar mais lógico é o lugar onde Deus está agindo. Jerusalém representava a religião, os rituais, o sistema organizado. Mas Belém representava a promessa verdadeira, o cumprimento, a humildade. E, mais uma vez, o Natal nos alerta que Deus muitas vezes se revela fora das expectativas, fora dos padrões, fora do convencional. Os magos então seguem para Belém e, quando a estrela para sobre o lugar onde estava Jesus, a Bíblia diz que eles ficaram cheios de alegria. E aqui está um dos momentos mais belos e simbólicos de toda a narrativa: aqueles homens se curvam diante de uma criança, pequena, aparentemente frágil, e entregam presentes que carregavam profundo significado. Ouro, representando realeza. Incenso, representando divindade. Mirra, representando sacrifício. Eles reconheceram quem ele era muito antes de muitos que viviam ali. A espiritualidade deles não estava baseada em tradição, mas em revelação. E isso nos ensina algo precioso: quando alguém tem um encontro verdadeiro com Jesus, a reação natural é adoração. Não uma adoração mecânica, mas uma adoração espontânea, que nasce de dentro, que brota da consciência de que estamos diante de algo maior do que nós. A verdadeira adoração não é sobre rituais, é sobre reconhecimento. Reconhecer que Ele é Rei, que Ele é Deus, que Ele é o Salvador que veio para nos resgatar. O Natal é um convite para redescobrirmos essa adoração viva, sincera, que brota de um coração que encontrou a luz. Os presentes dos magos também carregam uma mensagem profunda para nós. O ouro simboliza o senhorio de Cristo. O incenso nos lembra que Ele é digno de ser exaltado, pois sua presença santifica e transforma. A mirra aponta para seu sacrifício futuro, mostrando que o Natal não pode ser separado da cruz. Jesus nasceu para morrer por nós, para nos restaurar, para nos trazer de volta ao Pai. A jornada dos magos nos leva a buscar Jesus não apenas como uma tradição natalina, mas como Rei, Senhor e Salvador de nossas vidas. E talvez o detalhe mais importante dessa história seja o final: depois de encontrarem Jesus, os magos voltaram por outro caminho. Isso não é coincidência. Todo encontro verdadeiro com Cristo muda a nossa rota. Quem encontra Jesus nunca volta igual. Ele muda pensamentos, hábitos, sentimentos, prioridades, atitudes.
Ele muda a forma como vemos o mundo, a vida e até mesmo a nós mesmos. E é exatamente isso que o Natal faz, e muda caminhos, cura feridas, ilumina áreas escuras, renova a esperança e reacende a fé. A história dos magos nos lembra que Deus continua atraindo corações, guiando por meio de sinais, conduzindo por caminhos inesperados e revelando sua presença a quem tem coragem de buscar. O Natal é luz para quem caminha, direção para quem busca e revelação para quem tem fome de verdade. Agora que entendemos a força dessa busca pela luz, podemos avançar para um dos momentos mais sensíveis dessa narrativa, a luta espiritual que se levantou contra o nascimento do Salvador. Herodes e a batalha espiritual que tentou apagar a luz do Natal. Enquanto o céu celebrava, enquanto Maria e José cuidavam do bebê Jesus, enquanto os pastores e os magos se alegravam com a chegada do Salvador, uma tempestade espiritual se levantava nos bastidores da história. O nascimento de Cristo não trouxe apenas alegria à terra, trouxe também inquietação ao reino das trevas. Porque toda vez que a luz aparece, a escuridão se agita. Toda vez que Deus cumpre uma promessa, aquilo que se opõe a ele tenta resistir. E é por isso que o Natal não pode ser visto apenas como uma data doce e pacífica, mas também como o marco de uma guerra espiritual real, profunda e silenciosa. Herodes, o rei da Judéia naquele período, era conhecido por sua paranoia, crueldade e fome de poder. Era um homem que temia perder sua posição e que, por isso, não hesitava em eliminar qualquer ameaça imaginária. Quando ele ouviu dos magos que havia nascido um rei, seu coração se encheu de medo. Mas não um medo reverente, como o dos pastores. Não um medo admirado, como o dos magos. Foi um medo que nasce no coração daqueles que não querem que Deus reine, que não querem entregar o controle, que não querem ser confrontados pela verdade. O nascimento de Jesus representava tudo o que Herodes mais temia, e a perda do domínio, a queda do sistema que ele mantinha à base de violência e manipulação. Mas, acima de tudo, o nascimento de Jesus revelava que o verdadeiro rei havia chegado, e nenhum poder humano poderia impedir o avanço do plano divino. Herodes é o símbolo do sistema do mundo, que se incomoda quando a luz chega, que tenta sufocar aquilo que Deus está fazendo, que resiste a tudo o que aponta para mudança, arrependimento, transformação e verdade. E essa resistência se manifestou de maneira trágica quando Herodes ordenou a matança dos meninos em Belém. Um ato de crueldade extrema, que revela como o inimigo tenta destruir aquilo que Deus está levantando. Mas aqui está uma verdade poderosa, por mais que a escuridão tente agir, ela nunca terá poder suficiente para impedir os planos de Deus. Deus sempre está um passo à frente. Antes mesmo que o mal se mova, ele já preparou escape, direção e proteção. Foi isso que aconteceu quando o anjo apareceu a José em sonho e disse para fugir com Maria e o menino para o Egito. José, novamente obediente, não questionou, não hesitou, não pediu explicações. Ele se levantou no meio da noite e partiu com sua família, mostrando mais uma vez que a obediência protege, a obediência salva, a obediência abre caminho para a continuidade dos propósitos de Deus. Esse episódio nos mostra que o Natal não é um conto de fadas. É uma batalha espiritual real. Desde o início, o inimigo tentou impedir o nascimento do Salvador. Tentou apagar a luz antes que ela brilhasse. Tentou sufocar a esperança antes que ela crescesse. E essa luta continua presente nos dias de hoje. Toda vez que alguém se aproxima de Deus, toda vez que um coração decide acreditar novamente, toda vez que uma família se volta para Cristo, há forças que tentam desanimar, distrair, desviar e ferir. Mas o Natal nos lembra que nada pode impedir a obra de Deus em uma vida que está disposta a obedecer à sua voz. Herodes representa tudo aquilo que tenta matar a esperança dentro de nós, pensamentos negativos, situações difíceis, traumas, medos, culpas e vozes que dizem que não conseguiremos, que não somos dignos, que não vai dar certo. Mas José representa a fé silenciosa, firme, obediente, que protege o milagre que Deus colocou em nossas mãos. Ele nos ensina que quando Deus nos dá uma direção, não podemos subestimar. É essa obediência que nos guarda durante as tempestades espirituais. O Egito, lugar para onde a família fugiu, simboliza um refúgio preparado por Deus. A própria trajetória de Jesus ecoa a história de Israel, mostrando que Deus é o mesmo Deus que protege, que guia, que sustenta, que livra seu povo no tempo certo.
Quando o perigo passa, o anjo volta a falar com José, dizendo que era hora de retornar. Tudo isso mostra que Deus controla os tempos e os processos, e que nenhuma ameaça é capaz de frustrar o plano do Pai. O Natal, portanto, não é apenas a celebração da chegada da luz. É também a lembrança de que Deus protege essa luz, sustenta essa luz e garante que nada poderá apagá-la. Mesmo quando o inimigo se levanta, Deus já preparou o escape. Mesmo quando a escuridão tenta atacar, Deus já colocou seus anjos ao redor. Mesmo quando parece que tudo está perdido, Deus move o que for necessário para que sua vontade se cumpra. E aqui está a lição para nós: o inimigo pode até tentar, mas nunca vencerá. A luz sempre vence. A promessa sempre se cumpre. O Salvador sempre triunfa. E é essa certeza que nos permite celebrar o Natal com confiança, sabendo que o mesmo Deus que guardou Jesus guarda também a nossa vida, nossos sonhos, nossa fé e nosso futuro. Agora que entendemos essa batalha espiritual, estamos prontos para avançar para a mensagem mais profunda que o Natal traz para a humanidade: o propósito da vinda de Jesus. O propósito eterno do Natal e a missão de Jesus para restaurar a humanidade. Chegamos a um dos pontos mais profundos e transformadores de toda a história do Natal. Até aqui, vimos promessas sendo cumpridas, corações sendo escolhidos, luz guiando buscadores, batalhas espirituais se levantando contra a chegada do Salvador. Mas agora precisamos entender o porquê. Por que Jesus veio? Por que o Filho de Deus deixou sua glória, sua eternidade, sua majestade para entrar na humanidade como uma criança frágil? Qual é o verdadeiro propósito do Natal? A resposta é simples, mas ao mesmo tempo tão profunda que nenhum coração permanece o mesmo quando realmente a compreende: Jesus veio para restaurar o que havia sido perdido. Ele veio para reconciliar o ser humano com Deus. Ele veio para trazer vida onde havia morte, luz onde havia trevas, perdão onde havia culpa, esperança onde havia desespero. O Natal não é apenas o início de uma história bonita, é o início da nossa redenção. Desde o Éden, quando o pecado separou o homem de Deus, uma ferida profunda se abriu na humanidade. Essa ferida se manifesta até hoje nas nossas escolhas erradas, nas nossas dores, nos nossos conflitos internos, na nossa sensação de vazio, na nossa tentativa de preencher o coração com coisas que nunca nos satisfazem completamente. E Deus sabia que nada criado poderia curar essa ferida. Nem religião, nem sacrifícios, nem boas obras, nem esforços humanos. Apenas Ele mesmo poderia restaurar o que foi quebrado. Por isso Jesus veio. Ele não nasceu para ser apenas um professor. Não nasceu apenas para ser um exemplo moral. Não veio ao mundo para ser um líder religioso. Ele veio com uma missão clara e eterna: de salvar. Nenhum outro poderia fazer isso. Nenhum anjo poderia fazer isso. Nenhum profeta poderia fazer isso. Só Jesus, o Filho de Deus, poderia assumir a culpa da humanidade, destruir o poder do pecado e abrir novamente o caminho para a presença do Pai. O Natal, portanto, não pode ser separado da cruz. A madeira da manjedoura aponta para a madeira do Calvário. A simplicidade do nascimento aponta para o sacrifício do Salvador. A luz que brilhou em Belém antecipava a luz da ressurreição que venceria a morte. Cada detalhe do nascimento de Jesus estava conectado ao grande plano de redenção da humanidade. E a grande pergunta é: por que Deus faria isso? Por que Ele se importaria tanto com você, comigo, conosco? A resposta está na essência do próprio Evangelho: porque Ele nos ama. Não um amor superficial, sentimental ou condicional. Mas um amor profundo, eterno, sacrificial, que não depende do que somos, mas do que Ele é. Deus não enviou Jesus porque merecíamos. Ele enviou porque sem Jesus estaríamos perdidos. Ele enviou porque o amor dele não consegue abandonar. Ele enviou porque enxergar você eternamente separado dele era algo impossível para o seu coração. Quando Jesus nasceu, ele não veio viver uma vida fácil. Pelo contrário, ele veio enfrentar rejeição, dor, solidão, incompreensão e, por fim, a cruz. Ele escolheu isso por você. Ele atravessou tudo isso por você. É por isso que o Natal é tão poderoso: ele revela o amor de Deus em sua forma mais pura.
Um Deus que não ficou distante, não ficou nos céus, não ficou observando a humanidade sofrer. Ele veio. Ele se fez presente. Ele se fez próximo. Ele se fez homem. E quando compreendemos isso, algo muda dentro de nós. O Natal deixa de ser apenas uma data bonita e se torna uma experiência espiritual viva. É impossível olhar para a manjedoura com os mesmos olhos quando entendemos que aquele bebê era nossa resposta. É impossível continuar vivendo da mesma maneira quando entendemos que Deus desceu ao nosso nível para nos levantar ao dele. É impossível não sentir a alma sendo tocada quando percebemos que Jesus nasceu para transformar o destino de toda a humanidade. O propósito do Natal também toca áreas profundas da nossa vida prática. Jesus veio para curar o que está quebrado dentro de nós. Veio para libertar quem está preso por culpas e pecados. Veio para restaurar famílias feridas, corações despedaçados, almas cansadas. Veio para trazer dignidade a quem se sente pequeno, valor a quem se sente desprezado, esperança a quem se sente perdido. Ele veio para ser o caminho. Ele veio para ser a verdade. Ele veio para ser a vida. E aqui entra uma revelação poderosa: o Natal continua acontecendo quando Jesus nasce dentro de nós. Não basta saber a história. É preciso viver a história. O Natal não é apenas sobre Belém, é sobre o seu coração. Quando você abre espaço para Jesus, quando decide caminhar com Ele, quando permite que Ele transforme sua mente, quando entrega suas lutas, quando se rende à graça, o milagre acontece de novo. E esse é o propósito eterno do Natal, em que Cristo nasce em cada pessoa que crê. Agora que entendemos o sentido da vinda de Jesus, estamos prontos para entrar no próximo bloco, onde veremos como essa mensagem transforma não apenas a história, mas também o nosso presente e futuro. Quando o Natal se torna pessoal e transforma o nosso presente. Depois de entender o propósito eterno do Natal e a missão de Jesus para restaurar a humanidade, chegamos a um momento profundamente íntimo da mensagem. Porque agora deixamos de falar apenas da história bíblica, dos acontecimentos espirituais, dos anjos, da manjedoura e passamos a falar de você. Sim, de você. Porque o Natal só cumpre o seu propósito quando deixa de ser um acontecimento distante e se torna uma experiência pessoal. Você já reparou que muitas pessoas celebram o Natal, mas poucas vivem o verdadeiro significado dele? Muitas luzes nas ruas, mas pouca luz no coração. Muitas mesas cheias, mas muitas almas vazias. Muitas festas, mas pouco encontro com Jesus. E isso acontece porque o Natal não é automático. Não é cultural. Não é uma tradição. Natal é revelação. E revelação só acontece quando o coração está aberto. E é aqui que tudo começa a mudar, quando você percebe que a história do nascimento de Jesus não é apenas sobre Maria, José, os pastores, os magos ou os anjos. É sobre você. É sobre Deus olhando para a sua vida exatamente como ela está hoje, com suas lutas, suas incertezas, suas feridas, seus medos, seus sonhos e seus silêncios, e escolhendo dizer: Eu vim por você. O Natal se torna pessoal quando você entende que Jesus não veio apenas para salvar a humanidade, ele veio para salvar você especificamente. Ele conhecia seu nome antes de você nascer. Ele conhecia a sua dor antes de você senti-la. Ele conhecia seus erros antes de você cometê-los. E mesmo assim, ele veio. Isso muda tudo. Quando o Natal entra no presente, algo poderoso acontece. A luz de Deus começa a iluminar aquilo que estava escuro. Talvez haja áreas da sua vida que você evita olhar. Feridas que você esconde. Culpa que você carrega. Situações que você tenta resolver sozinho e não consegue. A luz do nascimento de Jesus não expõe para condenar, expõe para curar. Ele ilumina sua alma para te libertar, não para te envergonhar. O amor de Deus traz um descanso que o mundo não pode dar. Quantas vezes você tentou encontrar paz em relacionamentos, dinheiro, trabalho, reconhecimento, distrações, e nada parecia suficiente? O Natal revela que a paz não é um lugar, é uma pessoa. Paz na terra, não é sobre política, é sobre coração. E essa paz nasce quando Jesus ocupa o lugar que sempre foi dele. A esperança renasce, mesmo quando tudo parece perdido.
O Natal é o lembrete eterno de que Deus trabalha nos bastidores. Belém parecia insignificante. Maria parecia improvável. José parecia confuso. O cenário parecia errado. Mas Deus estava preparando o maior milagre da história. Isso significa que Ele também está preparando algo na sua vida, mesmo que você não veja. Nada está fora do controle dele. A identidade é restaurada. Jesus não veio apenas para perdoar pecados, Ele veio para te dar uma nova identidade. Não mais escravo da culpa. Não mais refém do passado. Não mais vítima das circunstâncias. Em Cristo, você se torna filho, de Deus. E quando isso entra no coração, tudo muda, sua visão, suas decisões, seus relacionamentos, sua maneira de enfrentar a vida. A fé começa a mover o impossível. Quando Jesus nasce dentro de nós, coisas que antes eram impossíveis começam a se tornar realidade. O que era bloqueio vira porta aberta. O que era ferida vira testemunho. O que era deserto vira caminho. O que era lágrima vira semente. A fé não elimina as lutas, mas te dá força para atravessá-las. E talvez você esteja se perguntando agora: mas será que Jesus pode nascer no meu coração do jeito que eu sou hoje? A resposta é, sim. 1000 vezes sim. Sempre sim. Porque ele não nasceu em um palácio. Ele não nasceu em uma casa perfeita. Ele não nasceu em um lugar organizado. Ele nasceu em uma manjedoura, simples, imperfeita, improvável. Isso foi Deus dizendo ao mundo: eu entro onde me deixam entrar, não onde tudo está perfeito. Se ele escolheu uma manjedoura, você realmente acha que ele rejeitaria o seu coração? Quando compreendemos isso, o Natal deixa de ser um evento e se torna uma experiência transformadora. Deixa de ser uma lembrança histórica e se torna um encontro presente. Deixa de ser uma história bonita e passa a ser o começo de uma nova vida. E agora, com o coração preparado, entramos no momento mais especial de todos: o encerramento. Quando entendemos que o verdadeiro significado do Natal transforma tudo dentro de nós. Se você chegou até aqui, meu querido amigo e minha querida amiga, eu quero começar dizendo algo muito importante: parabéns. Sim, parabéns. Porque poucas pessoas têm a disposição, a sede espiritual e o coração sensível o suficiente para permanecer até o final de uma mensagem tão profunda como esta. Isso revela algo muito especial sobre você. Vá dentro do seu coração um desejo real por Deus, por verdade, por luz e por transformação. E saiba, isso não é coincidência. É o Espírito Santo te chamando, te despertando e te conduzindo a um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Hoje você ouviu não apenas uma história, mas uma verdade eterna. O Natal não é sobre decoração, celebração ou tradição. O Natal é sobre Jesus entrando no mundo para entrar no seu coração. É sobre Deus rompendo o silêncio, quebrando as barreiras e se aproximando da humanidade de maneira tão humilde e tão amorosa, que até mesmo os céus se maravilharam. É sobre o amor que escolhe se tornar acessível, que não espera perfeição, mas abraça imperfeitos. É sobre um Deus que não se assusta com a sua bagunça, com suas dúvidas ou com seu passado, porque ele veio exatamente para isso, para restaurar aquilo que você não conseguiria restaurar sozinho. E agora, no final deste vídeo, eu quero que você reflita profundamente sobre o que ouviu. Porque o Natal só cumpre seu propósito quando deixa de ser uma memória e se torna uma decisão. Uma decisão de abrir o coração. Uma decisão de permitir que Jesus nasça dentro de você. Uma decisão de deixar que a luz dele ilumine aquilo que você tenta esconder. Uma decisão de entregar as dores que você guardou por anos. Uma decisão de acreditar, ainda que pareça impossível. Uma decisão de confiar, mesmo quando o cenário não faz sentido. Uma decisão de recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. O Natal nos ensina que Deus não precisa de um clima favorável para operar. Ele age no silêncio, na simplicidade, naquilo que ninguém vê. Ele transforma manjedouras em cenários de milagres. Ele transforma pequenos começos em grandes propósitos. Ele transforma sua vida por dentro, antes de transformar por fora.
E isso significa que neste exato momento, enquanto você escuta essas palavras, Deus pode estar iniciando algo novo dentro de você. Não porque você merece, mas porque Ele te ama. Agora eu quero te convidar a fazer algo que parece simples, mas que tem um peso espiritual enorme. Escreva aqui nos comentários a frase: Jesus, nasce em mim hoje. Esse é o seu ato de fé. Esse é o seu gesto de entrega. Esse é o seu símbolo de que você entendeu a mensagem e deseja viver o verdadeiro significado do Natal. Quando você comenta, você não está apenas escrevendo palavras, você está declarando uma verdade que os céus ouvem. E antes que você saia deste vídeo, eu quero te pedir de coração, compartilhe esta mensagem com alguém. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que você sabe que está precisando de luz, de paz, de esperança. Quando você compartilha um conteúdo como este, você não está enviando um vídeo, você está enviando vida. Você está enviando cura. Você está enviando a palavra de Deus para lugares onde talvez você nem consiga ir pessoalmente. Também quero te lembrar que se inscrever no canal é muito mais do que clicar em um botão. É uma forma de caminhar junto, de permanecer firme, de continuar recebendo mensagens que alimentam sua fé. Nesse mundo tão barulhento, tão corrido e tão distante de Deus, ter um lugar onde você pode ser lembrado da verdade, da presença e do amor do Senhor é uma bênção. Então inscreva-se, ative as notificações e continue conosco. Há muitas histórias, revelações e ensinamentos bíblicos que ainda vamos compartilhar, e eu quero muito que você faça parte dessa caminhada. E se este vídeo falou com você, se tocou sua alma, se acendeu algo dentro do seu coração, eu te convido a assistir também os outros vídeos do canal. Cada história tem uma semente de Deus preparada especialmente para você. Cada reflexão pode ser a chave para algo que você está buscando. Não pare aqui. Continue crescendo. Continue ouvindo. Continue permitindo que o Espírito Santo te transforme dia após dia. Agora, antes de encerrar, eu quero te convidar a fazer algo muito especial. Feche os olhos por alguns instantes. Respire fundo. Silencie tudo ao redor. E permita que estas palavras ecoem dentro de você. Jesus veio por você. Jesus ama você. Jesus não desistiu de você. Jesus continua sendo a luz que nenhuma escuridão pode apagar. Enquanto a música suave toca ao fundo, entregue ao Senhor tudo aquilo que pesa no seu coração. Diga para Ele o que você sente, o que você teme, o que você sonha. A presença de Deus está mais perto do que você imagina. Que a luz do verdadeiro Natal ilumine sua vida, sua casa e sua alma. Que a paz que nasceu em Belém nasça dentro de você hoje. E que este seja o início de uma nova história com Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Feliz Natal, e até o próximo vídeo.